Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ilma Cabral aqui para mais um bate-papo. Dessa vez, nós vamos falar um pouco a respeito da nossa ATM, articulação temporomandibular. Eu sei que hoje a iluminação não está muito legal, tá? Não sei o que está acontecendo, mas enfim, vamos lá. Não sou muito boa de desenhos, certo? Porém, chamo a atenção aqui, tá? Para mais essa caricatura, né? Mais parece uma caricatura. Seguinte, ATM, articulação temporomandibular. Graças a Deus, muitos estudos já foram feitos, tá? E detectaram sim que é importante você analisar sempre a ATM do seu paciente. Sabe por quê? A ATM significa a outra ponta da rede. Eu sempre costumo imaginar um paciente, o nosso corpo, como uma rede armada, tá bom? Onde nós temos duas pontas, o pé e a ATM, tá bom? Caso uma cordinha do punho da rede torça, saia fora do lugar, ocorra algum problema com ela, arrebente, sei lá, todo o corpo vai sentir. Com a ATM não é diferente não, tá? Paciente entrou no seu consultório, observe a ATM dele. A primeira coisa que eu faço é observar o quê? A posição dos dentes dele. Vocês vão ver, dê uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu mostro quais são as classificações. Vejam aí. Bom, pessoal, então vamos lá. Classificação de Engel. Classe 1, classe 2 e classe 3. O que vem a ser isso? É a classificação que os dentes apresentam em relação à posição antero-posterior, ou seja, você analisar o paciente de frente para trás, e o que define uma posição entre uma arcada e a outra. Classe 1. É considerado classe 1 o posicionamento normal, onde o canino superior se encaixa bem atrás do inferior. Este é o posicionamento normal dos dentes. Os dentes anteriores, eles sobrepõem, né, o inferior, eles se relacionam, tá? Muito bem. Os superiores, eles ficam um pouco à frente. Vocês podem observar aí, ó. Tá bom? Essa é considerada a mordida normal. E agora nós temos aqui a classe 2. A classe 2 caracteriza-se por ter um posicionamento dos superiores bem mais à frente e se divide em divisão 1 e 2. Nesse caso aqui, o canino superior, ó, estão vendo? Ele está bem à frente do inferior, provocando, no caso, um degrau, criando uma diferença sobre esses dentes, sobre essa arcada, e que nós chamamos de overjet, conhecido como famoso dentuço. É muito comum, inclusive. Já a classe 3 é considerada um problema da dentição da arcada inferior. Ela é mais protusa. Nesse caso, o canino superior, vocês podem observar aqui que ele fica bem atrás do inferior, causando, nesse caso, a mordida invertida, tá? É um problema muito comum. Nesse caso, os dentes inferiores, eles se fecham, eles vão além, eles sobrepassam os superiores, tá bom? Então é isso. Classe 1, classe 2 e classe 3. Nós temos que verificar isso nos nossos pacientes. Isso nos direciona a detectar um problema postural. Ok, pessoal? Então entenderam, né? Classe 1, classe 2, classe 3. Batata. Tudo isso está interligado ao sistema tônico postural. Então eu chamo a atenção, sim, para o sistema tônico postural. Super importante, principalmente nos casos de dor ou relacionado ou não à ATM, tá bom? Então é isso aí.
que eu quero dizer com isso? Como sempre, um olho no peixe, o outro no gato. Observe a ATM do seu paciente, observe a pisada dele, como está a pisada dele. Bom, vamos voltar aqui para a nossa ATM. Então, a articulação temporomandibular é uma das articulações que mais se movimenta no seu dia a dia, né? Claro, nós falamos, nós andamos, nós gesticulamos, todas as articulações se movimentam, mas a ATM é uma das articulações que mais se move, tá bom? Durante o seu trajeto. E detalhe, o único osso que se move, no caso, é a mandíbula, tá bom? Por isso, nós temos um disco articular localizado aqui na fossa articular, tá bom? Do osso temporal. Esse disco, ele é avascular, por isso ele não tem nenhuma sensibilidade. Porém, ligado aqui a ele, na sua parte posterior, nós temos um tecido ricamente inervado, um tecido conjuntivo, tá bom? E anterior nós temos quem? O nosso músculo pterigóide lateral. Então, nós temos aí o tecido retrodiscal posterior, tá? E nós temos anteriormente o nosso músculo lateral. O pterigóide lateral. Esse pterigóide, gente, ele também possui fibras que saem do esfenoide, tá? Então, quando nós abrimos a boca, o que ocorre? Veja bem nesse videozinho aí em cima, que eu estou colocando aqui. O nosso côndilo, ele tem que ir junto, tá? Do disco, ao abrir a boca, o côndilo se desloca para a frente, juntamente com quem? Com o disco articular. Quando isso não ocorre, tá? Nos primeiros minutos, os primeiros milímetros, ocorre apenas um movimento de deslizamento desse côndilo sobre a articulação, sobre a fossa. Para abrir mais a boca, tem que haver um deslocamento, um movimento de translação sobre o côndilo, sobre a eminência intercondilar, acompanhada do disco. Porém, existem casos que não é bem assim que acontece. O côndilo fica para trás, o disco vai para frente. E aí, a cabeça, o côndilo toca apenas no tecido retrodiscal, que é uma estrutura inervada, vascularizada. E aí tem um movimento de dor, certo? Então, nós temos esses movimentos onde os ortodontistas ou ortopedistas faciais caracterizam como com redução e sem redução. Quando o côndilo segue atrás do disco e quando o côndilo não ultrapassa o disco. Independente de um ou de outro, eu ataco o pterigóide lateral. Quando esse disco vai além da fossa e o côndilo fica para trás, é porque ele está sendo o quê? Puxado. Se ele está sendo puxado, tem alguém puxando, certo? Então, uma contratura na musculatura, no pterigóide lateral, ele vai sim levar esse disco à frente. Concordam comigo? Se ele é ligado diretamente ao disco, então ele pode sim estar contraturado e causando esse problema. Sabemos nós que o nervo trigêmeo, ele é o responsável pela inervação desse músculo, tá? Do pterigóide lateral, que é o nosso quinto par craniano. Então, para um bom funcionamento do pterigóide lateral, essa inervação tem que estar o quê? Ocorrendo perfeitamente. Essa estrutura é uma estrutura muito vascularizada. Por quem? Pela nossa artéria mandibular, que é um ramo da nossa carótida. Então, toda essa região tem que ser o quê? Liberada. Toda essa região eu acabo fazendo um trabalho geral, tá? Para que ocorra um bom funcionamento de todas essas estruturas. Para ocorrer um bom funcionamento da artéria mandibular, é necessário que eu libere o quê? A base desse crânio, né?
Para dar livre passagem para essa artéria, para todas essas estruturas, para eu ter liberar um bom movimento do meu músculo esfenóide, para eu ter um bom movimento do meu osso esfenóide, eu tenho que dar o quê? Uma boa movimentação na base esfenobasilar, certo? Toda essa região da primeira cervical, segunda cervical, todas essas estruturas devem ser liberadas. O músculo pterigóide lateral, eu posso ter acesso a ele tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, tá? Existem exercícios específicos que você pode passar para o seu paciente para que ele possa fazer em casa e obter alívio dessa estrutura também. Sem contar também que essa articulação é interligada por quem? Pelas fáscias. Existe todo um tecido conjuntivo, tá? que pode estar comprometido. Então, nós devemos liberar toda a musculatura que interliga a minha coluna cervical. Eu tenho que atacar toda a musculatura que está ligando também no meu ocioide, porque eu tenho uma fáscia que vem lá de baixo, né? Que está interligada e que se eu tenho um problema a nível de tórax, eu vou comprometer sim as estruturas acima, certo? Nós temos que lembrar sempre do paciente como um todo e nunca isoladamente, áreas afetadas isoladamente. O paciente chega até você, apenas se queixando de apenas uma dor localizada, não se esqueça. Dor localizada, região contraturada, tá? Então, toda a região deve ser trabalhada. E é claro, fazer um trabalho de postura, de pisada com esse paciente. Eu convido você aqui para o nosso curso de recalibração postural. Lá você vai visualizar tudo que eu faço para obter alívio desse paciente em no máximo de 2 a 3 sessões. Isso quando não ocorre na primeira. No curso de recalibração postural, você vai ver comigo como eu faço essa avaliação precisa, rápida e certeira, para que o paciente possa sair contente, te dar aquele abraço no final da sua sessão e dizer: doutor, doutora, muito obrigada, eu estou bem e vou indicar sim o seu trabalho, vou indicar sim o seu nome. Então, pessoal, venham fazer parte dessa equipe, venham conhecer o meu método. É aqui que nós podemos nos unir e fortalecer sim o nosso trabalho, dizer sim, eu sou